Já percebeu uma coisa estranha? Quando você precisa de dinheiro com urgência, ele parece surgir em todo lugar. Seu celular vibra com uma mensagem oferecendo limite aprovado. Surge uma promoção de empréstimo. O banco libera crédito em poucos cliques. O cartão aumenta o limite sem você pedir. Tudo acontece rápido. Agora observa o outro lado. Quando você decide colocar a vida financeira em ordem, cortar gastos e sair das dívidas, parece que o caminho muda completamente. O dinheiro desaparece mais rápido. As contas pesam mais. Os imprevistos aparecem. E a sensação é que você está correndo sem sair do lugar. E se eu te dissesse que talvez isso não seja apenas azar? E se a dívida não fosse uma falha do sistema? E se ela fosse uma engrenagem importante dentro dele? Pensa na cena. Uma pessoa passa o cartão, recebe a mensagem, compra aprovada, sente um pequeno alívio. Depois vem a parcela, depois outra. Depois a fatura aumenta. O relógio continua correndo. Os meses passam. A pessoa trabalha mais. Fica cansada. E mesmo assim sente que algo continua puxando ela para trás. Existe uma pergunta que quase ninguém faz. Por que entrar em dívida parece tão fácil, mas sair dela parece exigir uma força gigantesca? Hoje, você vai descobrir como a dívida deixou de ser apenas um problema financeiro e se transformou em uma das máquinas mais lucrativas já criadas. E nos próximos minutos, você pode perceber algo que talvez nunca tenha enxergado antes. Porque quando você entende as regras invisíveis, você para de culpar apenas a si mesmo e começa a enxergar o jogo inteiro. Agora imagina uma pessoa comum. Vamos chamar essa pessoa de Carlos. Talvez você conheça alguém assim. Talvez em algum ponto da história seja até você. Carlos trabalha todos os dias. Acorda cedo, paga contas, assume responsabilidades, corre atrás da vida. Não faz loucuras financeiras, não compra carros de luxo, não viaja todos os meses. Ele vive como milhões de pessoas vivem. Um dia o celular quebra. Surge uma necessidade real. O vendedor fala algo que parece inofensivo. Fica tranquilo, a parcela cabe no bolso. Carlos aceita. Algum tempo depois, surge uma emergência. Ele usa o cartão. Nada exagerado. Depois aparece um gasto inesperado. Ele pega um empréstimo pequeno. O pensamento é simples. Depois, eu resolvo. E é exatamente aqui que acontece algo silencioso. Meses passam. Carlos continua trabalhando. Continua acordando cedo. Continua tentando melhorar de vida. Mas uma sensação estranha começa a aparecer. Ele ganha mais do que antes. Trabalha mais do que antes. Se esforça mais do que antes. Mas sobra menos. Como isso acontece? Em que momento alguém que apenas tentou resolver problemas comuns começa a sentir que está carregando um peso que não existia? Porque a verdade é que quase ninguém percebe a mudança acontecendo. Não existe alarme. Não existe aviso. Não existe uma mensagem dizendo: atenção, você entrou em um ciclo. E no próximo capítulo você vai entender algo que poucas pessoas percebem. Talvez o sistema não precise de pessoas milionárias para funcionar. Ele precisa de algo muito mais lucrativo. Talvez uma das maiores ilusões do mundo moderno seja acreditar que o produto é o centro do negócio. Pensa por alguns segundos. Você entra em uma loja para comprar um celular, acredita que a empresa quer vender o aparelho. Você entra em uma concessionária e imagina que o foco é vender o carro. Você abre um aplicativo e pensa que o objetivo é apenas facilitar sua vida. Mas e se, em muitos casos, o produto for apenas a porta de entrada? Porque existe algo acontecendo nos bastidores que poucas pessoas percebem. Muitas empresas descobriram uma coisa poderosa. Vender uma vez pode gerar lucro. Mas criar pagamentos contínuos pode gerar muito mais. E não estamos falando apenas de juros. Estamos falando de financiamento, parcelamentos, taxas, atrasos, renegociações e ciclos inteiros construídos para manter o dinheiro circulando durante meses ou anos. O produto entra pela porta da frente. O lucro prolongado entra pela porta dos fundos. E é por isso que tantas ofertas parecem irresistíveis. Compre agora. Parcele sem sentir.
Comece a pagar depois. Percebe a lógica? A conversa quase nunca gira em torno do valor total. Ela gira em torno da parcela. Porque quando o foco muda do preço para a prestação, a percepção muda junto. E aqui vem a pergunta que muda tudo. Se o produto fosse realmente a parte mais importante, por que quase sempre a primeira pergunta é: quanto você consegue pagar por mês? Talvez porque, em muitos casos, o produto seja apenas a isca. E o próximo ponto revela algo ainda mais profundo, porque talvez o que esteja sendo vendido nunca tenha sido dinheiro. Existe uma mudança de perspectiva que pode alterar completamente a forma como você enxerga dívidas a partir de hoje. A maioria das pessoas acredita que, quando faz um empréstimo ou parcela algo, está comprometendo dinheiro futuro. Mas olha mais fundo. Dinheiro pode voltar. Dinheiro pode ser recuperado. Dinheiro pode ser ganho novamente. Tempo não. Quando alguém entra em uma dívida longa, não está entregando apenas parte do salário dos próximos meses. Está comprometendo horas futuras da própria vida. Porque pensa comigo, quanto tempo da sua semana é transformado em trabalho? Quantas horas você troca por renda? Quantos dias você entrega para construir um salário? Agora faz uma pergunta simples. Se uma parcela vai acompanhar você durante 3, 4 ou 5 anos, o que realmente está sendo pago? Não é apenas dinheiro. São manhãs futuras. São semanas futuras. São meses inteiros da sua vida já reservados antes mesmo de chegarem. E existe algo silencioso nisso tudo. O dinheiro já foi gasto. O prazer da compra muitas vezes já passou. O momento já aconteceu, mas o tempo ainda continua sendo cobrado. E talvez seja por isso que tantas pessoas sentem um cansaço difícil de explicar. Não é apenas sobre contas. É a sensação de estar trabalhando para pagar decisões que ficaram no passado. E agora chegamos a uma pergunta ainda mais importante. Se isso pesa tanto, por que continuamos fazendo as mesmas escolhas repetidamente? A resposta não está apenas no dinheiro. Ela está dentro da mente humana. Agora chegamos em uma parte que poucas pessoas observam. Porque a maior batalha financeira da vida quase nunca acontece na carteira. Ela acontece dentro da mente. Muita gente acredita que decisões financeiras são totalmente racionais. A pessoa pesquisa, calcula, compara e decide. Parece lógico pensar assim. Mas a realidade funciona de outro jeito. O ser humano não foi programado para priorizar o futuro. Foi programado para buscar recompensa rápida, alívio imediato e sensação de segurança no presente. Pensa em quantas vezes alguém diz: eu mereço. É só uma parcela. Depois eu organizo. Naquele momento existe uma sensação real de conforto. Existe prazer, existe alívio. E o cérebro gosta disso, porque ele recebe uma recompensa agora. O problema é que a consequência chega depois. Que a mente humana tem uma dificuldade enorme de sentir dores futuras com a mesma intensidade das recompensas imediatas. É por isso que o sistema não precisa lutar contra emoções. Ele trabalha junto delas. Percebe a diferença? As ofertas aparecem quando você está cansado. O crédito chega quando existe urgência. O botão de comprar está a um toque de distância. Tudo é rápido. Tudo reduz esforço. Tudo reduz a sensação de perda. E enquanto a recompensa vem agora, a cobrança é enviada para uma versão futura de você. Só existe um problema. Esse futuro chega. E no próximo capítulo, talvez aconteça o momento mais desconfortável de todo este vídeo. Porque você pode começar a perceber algo que faz parte da rotina de milhões de pessoas todos os dias, sem que elas percebam. Agora eu quero que você esqueça números, bancos e qualquer teoria por alguns segundos. Porque a pergunta agora não é sobre o sistema, é sobre você. Quantas vezes você comprou algo porque a parcela parecia pequena? Quantas vezes olhou para um valor e pensou, cabe no bolso? Quantas vezes trabalhou o mês inteiro, recebeu o salário e teve a sensação de que o dinheiro desapareceu rápido demais? Quantas vezes prometeu para si mesmo que no próximo mês tudo seria diferente? Agora presta atenção em algo importante. Não estou falando de irresponsabilidade. Não estou falando de falta de inteligência. Não estou falando de gente que não sabe cuidar da vida.
Porque milhões de pessoas organizadas, trabalhadoras e esforçadas vivem exatamente a mesma sensação. Trabalham mais, correm mais, tentam ganhar mais, mas parece que estão pisando em uma esteira. Existe movimento, existe esforço, existe cansaço, mas a sensação de sair do lugar não aparece. E talvez a pergunta mais pesada não seja: por que isso acontece comigo? Talvez a pergunta certa seja: quem me ensinou as regras desse jogo? Porque desde cedo muitas pessoas aprenderam a trabalhar pelo dinheiro, aprenderam a pagar contas, aprenderam a consumir. Mas quase ninguém aprendeu a enxergar mecanismos, quase ninguém aprendeu a perceber gatilhos, quase ninguém aprendeu a identificar quando uma escolha pequena começa a criar um ciclo grande. Então talvez você não esteja falhando. Talvez você só esteja jogando um jogo cujas regras nunca explicaram para você. E no próximo capítulo acontece a virada. Porque entender o problema muda pouco. O que muda a vida é descobrir como sair do piloto automático. A partir daqui, a conversa muda. Porque entender como o sistema funciona é importante, mas enxergar uma armadilha sem saber sair dela cria apenas frustração. E a verdade é que a saída não começa quando você ganha mais dinheiro. Ela começa quando você passa a enxergar aquilo que antes passava despercebido. Muita gente acredita que liberdade financeira acontece quando a renda aumenta. Só que existe uma pergunta simples que muda tudo. Se ganhar mais resolvesse sozinho, por que tantas pessoas aumentam salário, aumentam ganhos e continuam sentindo aperto? Porque o problema nem sempre está na entrada do dinheiro. Às vezes está no modo automático, no impulso que vira compra, na parcela que parece pequena, na necessidade criada pela comparação, na urgência que aparece de repente. Percebe uma coisa? O sistema funciona melhor quando você não para pensar, quando tudo acontece rápido, quando a decisão é emocional, quando você compra primeiro e reflete depois. Então a primeira mudança não é financeira, é mental. Começa quando você cria um pequeno espaço entre o desejo e a decisão. Quando surge vontade de comprar, surge uma pergunta: isso vai custar apenas dinheiro ou também vai custar meu tempo? Porque a partir do momento em que você entende que parcelas podem comprometer meses da sua vida, a decisão muda de peso. Você deixa de olhar apenas para preço, começa a olhar para a consequência. E quem entende o jogo muda a forma de jogar. Só existe algo ainda mais importante. Porque agora chegou a hora de voltar à pergunta que abriu este vídeo e fechar todas as peças dessa história. Lá no início, eu fiz uma pergunta que parecia simples. Por que entrar em dívida parece tão fácil, mas sair dela parece tão difícil? Depois de tudo que você viu até aqui, talvez a resposta esteja ficando clara. Talvez isso aconteça porque, enquanto alguém luta para sair, existe um mecanismo inteiro funcionando do outro lado. Um sistema que aprende comportamentos, entende emoções, prevê decisões e lucra quando as pessoas permanecem em ciclos que parecem normais e presta atenção em algo importante. Isso não significa viver com medo do dinheiro. Não significa enxergar inimigos em todo lugar. Não significa acreditar que tudo está contra você. Significa algo muito mais poderoso. Significa enxergar. Porque durante muito tempo, muita gente acreditou que o problema era falta de esforço. Trabalhar mais, ganhar mais, correr mais. Mas talvez a maior mudança aconteça quando você percebe uma coisa. A liberdade financeira não começa quando você aumenta a sua renda. Ela começa quando você deixa de andar no automático. Começa quando você percebe gatilhos. Começa quando entende o preço invisível das escolhas. Começa quando enxerga mecanismos que antes estavam escondidos, porque quem enxerga o jogo passa a tomar decisões diferentes. E talvez hoje não tenha sido apenas um vídeo sobre dívidas. Talvez tenha sido sobre recuperar consciência. Se algo abriu sua mente até aqui, escreve nos comentários uma frase simples. Hoje eu comecei a enxergar o jogo. Porque às vezes a mudança não começa no bolso, começa nos olhos.